Esse vídeo aqui é uma continuação direta do vídeo anterior sobre a instalação e a pré-configuração do WSL no Visual Studio Code, mas aqui agora eu vou mostrar como que ele é tão poderoso e por que ele é tão poderoso assim, usando o Visual Studio Code, usando um exemplo de G++ e qualquer outra linguagem, C no caso, qualquer outra linguagem também funciona. E você tem que fazer umas pequenas configurações, claro, mas é bem mais leve, é bem mais rápido, é bem mais tranquilo de trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o compilador no Linux. Ele não tem um compilador de C. Para a gente fazer é bem simples, a gente vai fazer a sudo apt-get update. Ele vai atualizar todas as configurações, todos os pacotes, e depois a gente vai clicar para instalar sudo apt install build essential. Ele vai instalar o G++, o GCC dessa forma aqui. Ele vai, pronto, instalou tudo bonitinho. Quando ele aqui em algum lugar ele vai perguntar, você quer continuar? Aperta Y, ele vai instalar para você. A segunda coisa, a gente vai abrir o Visual Studio Code e a gente vai colocar a gente vai colocar aqui, eu criei aqui, só para apagar aqui, a gente vai instalar o C++, né? IntelliSense. Instala aqui. Se você quiser também utilizar, tem um pacote do Windows que é bem interessante, que vem estilos, temas e outras coisas, com bastante coisas aqui, que talvez possa ser interessante instalar esse daqui se você quiser. Só que ele instala algumas coisas que não são necessárias, tipo Live Share Audio, eu acho que não é interessante, prefiro usar o Discord, mas ok. Containers, que a gente não está trabalhando com container ainda, né? A gente não está mexendo com Docker, mas a ideia, se você quiser, está aqui, é uma opção. Ok, instalou aqui, ele vai aqui nas configurações, nas configurações de extensões, que você vai ver que ele está instalado no Debian, mas pode acontecer dele aparecer uma imagenzinha aqui que fala instalar também no WSL. Aí tu clica aqui para instalar no WSL para ele funcionar. Eu vou fechar, reiniciar, só para desencargo de consciência, porque às vezes acontece dele não atualizar as configurações. E vou... Ó, inclusive aqui está falando, olha, esse workspace está trabalhando no Windows, é melhor performance utilize o Linux. É aquele caso que eu comentei com vocês. Ele fica mais rápido, porque tem que ficar transformando de um arquivo para o outro, e ainda utilizando rede, não é muito interessante. Mas para arquivos pequenos, para arquivos rapidinhos, é uma vantagem, você pode utilizar. Sem contar que é muito mais fácil você pegar um arquivo daqui e entregar para o professor daqui do que lá. Mas tem formas de você abrir e entrar lá, só um pouquinho mais enjoadinho de entrar. A gente vai, ele já abre com o terminal, né? A gente vai clicar em C, a gente vai clicar em executar e iniciar a depuração. Aí ele vai perguntar para a gente usar o C, no caso, e ele vai falar, olha, você quer utilizar o que? Qual compilador? A gente vai clicar em GCC aqui embaixo. GCC 8 eu não sei se tem, mas a gente vai clicar em GCC normal. Aí ele vai abrir a configuração de lançamento e de task para a gente configurar. Lembra que a gente tinha que instalar um monte de outras coisas na outra versão que eu comentei com vocês para Windows, para fazer o Visual Studio Code funcionar? Isso é bem mais fácil. Se eu clicar aqui em rodar, ele já vai executar, já vai funcionar. A única coisa que a gente teve que fazer é instalar esse Essential. E pronto, já funcionou bonitinho. Mas eu recomendo vocês colocarem aqui, ó, para ele... Porque como que ele está compilando aqui agora? Ele está fazendo assim, ó, gcc-g, para poder... O que é esse traço G? É para funcionar o depurador. O arquivo, né, no nome do arquivo que você está compilando, que no caso é este aqui, traço O, depois o arquivo sem nada. O arquivo, no caso, pasta main. Eu recomendo vocês modificarem um pouquinho aqui agora. O que eu recomendo vocês fazerem? Primeiro, colocar um ponto alt aqui, para indicar que você está usando um arquivo, um executável. Porque em Linux você não precisa ter o executável, você não precisa escrever .exe, esse tipo de coisa. Escreve .alt ou .o, só para indicar que isso daqui é um executável em Linux. Eu acho interessante colocar isso, mas isso é opcional. O que não é opcional é colocar isso daqui agora. Você vai ter que colocar traço ponto, você vai escrever assim, ó, ponto, file, na verdade, file de name, isso daqui, hashtag, asterisco,
main.c. Ou seja, isso daqui significa compile todos os arquivos que está .c nessa posição aqui. Porque se você criar mais de um arquivo aqui, um main.c, um outro arquivo main.c, depois colocar algum outro arquivo que precisa, vários arquivos que você quiser compilar, você tem que compilar tudo. Então para compilar tudo você tem que colocar essa configuração. Pronto, tá com essa configuração, a gente aperta F5 aqui, ele vai rodar. Opa, deu problema. Por que deu pau? Eu acho que é porque o meu launch... o meu launch, se eu mudei aqui, eu tenho que mudar para .alt de novo, senão ele não vai funcionar. Mas isso é fácil. Opa. Programa .alt. Não foi não? Tasks. Console de depuração inicial. Buildando G, tal lugar, traço O, main.alt. Build concluído com êxito. Aqui, .alt. Salvou aqui. Ah, beleza. Foi. É só porque não tinha salvado a configuração. Não achou o debugger. Por quê? Porque não tem debugger ainda. Apesar de a gente ter instalado esse Essential, ele só instalou o programa, ele não instalou o compilador, ele não instalou o debugger. Se você quiser apertar Ctrl F5, a gente vai ter que instalar aqui, vai ter que colocar para instalar o apt, o debugger também, que é simples. GDB. E pronto, agora ele também instalou o debugger. Caso você não queira colocar o debugger, você pode vir aqui em Launch e tirar esse GDB aqui para ele não rodar com o debugger. Mas instala, confia, é tranquilo. Pronto. A gente pode apertar F5 de novo e agora ele funcionou. Ó, terminal, hello world. Ó que bonitinho, tá funcionando bonitinho. A gente também pode testar aqui, até inclusive colocar com scanf. A gente também pode fazer aqui scanf. A gente pode colocar um scanf aqui. Número desejado. Resultado. E compila de novo, apertando F5. Ou, se você quiser sem depurar também pode. E aqui vai abrir o terminal e aqui você pode trabalhar com o seu terminal bonitinho. Número desejado, 50, resultado, pronto. E aqui ele vai colocar configurações de qual foi o programa, onde é que foi o programa, etc e tal. Pronto, já está tudo configurado, já está tudo bonitinho, já está funcional, ele não está com problema, já está funcionando bonitinho. Teve que fazer todo o WSL, teve que fazer todo aquele esquema bonitinho e tal, mas pronto. Lembrando, não quero mais usar ele, não deu problema, desinstalo, já está fora da minha máquina, não tem que formatar, não tem que limpar ou fazer, já está limpinho, já está organizado. Ok, aqui a gente tem algumas configurações para a gente trabalhar. Aqui já vem com as configurações do Linux muito mais organizadas do que para o Windows, porque no Windows você lembra como é que era chato. A única coisa que eu fiz foi colocar que o programa ele vai ser o ponto .alt para indicar que é um ponto .alt, mas se você não quiser não precisa, que ele vai vir só ponto .m limpo. Aqui, aonde é que são os arquivos que ele vai procurar na hora de execução, vamos supor que eu tenho que abrir algum arquivo, abrir aonde? E aqui é o file with your name, que é o diretório que tu está trabalhando. Aqui ele vai perguntar onde é que está o depurador, que é o programa que vai rodar para ele funcionar. E isso é em launch, depois de buildar, depois de criar o programa. E como que a gente builda? A gente builda aqui com tasks, que é usando o GCC, se a gente estiver usando o C++, seria o G++, né? Traço G para permitir que o GDB possa trabalhar. Onde está o arquivo, porcentagem não, asterisco, ponto C significa todos os arquivos dessa pasta, traço O, onde está o diretório name, e traço O significa
o arquivo de saída, aonde que você está trabalhando, o arquivo sem extensão, .out. Pronto, você criou esse bonitinho. E o mesmo esquema. Se precisar de arquivo para poder buildar, vai buildar, os arquivos vão estar aqui. Aqui ele vai perguntar se der problema qual que ele vai rodar, qual que é o programa, que no caso é GCC, mas isso daqui, isso é tranquilo de funcionar, não precisa mais nada do que isso. Ok, beleza. Só que isso daqui, vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês que estão mexendo com estrutura de dados, que é a parte do GTest. GTest é uma biblioteca do Google para C++. O que essa biblioteca faz? Ela automatiza, ela deixa automaticamente, obviamente, ela faz funcionar, fazer testes de forma mais rápida, automaticamente, você não tem que ficar verificando pedaço por pedaço, se o professor de você está utilizando. Só que como é uma biblioteca, o que acontece? Toda vez que você está trabalhando com uma biblioteca, na maioria das linguagens, você tem que importar essa biblioteca. Geralmente você importa em linguagens interpretadas simplesmente copiando o código e colando em algum lugar e pronto, ele está funcionando. Se você prestar atenção até aqui no próprio Moodle, se você vir aqui, você vai vir aqui em Head e aqui vai ter aqui vai estar, por exemplo, as bibliotecas aqui, por exemplo, script. Onde é que está o script? O script está nesse link aqui. Pega esse script aqui e salva e grava no seu navegador. Pronto, a biblioteca desse script já está pronta, já está salva aqui. Esse stddi, o .h, é também uma biblioteca. A diferença é que essa biblioteca aqui, ó, ela está lá na pasta de local. Se você prestar atenção, inclusive eu acho que até dá para fazer isso. Se você ir lá na pasta user local, vamos colocar aqui user, ok, foi. Se você prestar atenção aqui, tem um monte de arquivos. Se você vir aqui em lib, na lib gcc include, olha, se você olhar aqui, ó, em algum lugar vai estar stdio aqui, aqui, ó, stdlint, stdarg, acho que a stdio ela é numa pasta em outro lugar, mas a ideia está aqui. Se você quiser incluir, por exemplo, a ISO 646, está aqui, ó, ISO 646, ou a gconv, já está aqui, você já está incluindo. Só que além de você incluir a biblioteca dos headers no C++, você também tem que incluir no caso, o binário dela. Porque isso daqui só vai estar, olha, tem algum arquivo em algum lugar que ele tá com essa função aqui. Só que ele não fala onde é que está essa função, ele simplesmente fala, ó, seu programa está funcionando isso daqui, quando você instala um header. Você também tem que mostrar onde é que está o seu binário, onde é que você também tem que colocar o binário nesse em algum lugar. Se você prestar atenção, também tem aqui o binário. Se você olhar aqui, ó, em algum lugar vai estar os seus binários de todos os lugares. Olha, por exemplo, do pacote, sei lá, o pacote file, que é um binário do próprio Linux. O pacote aqui, ó, do GCC, o G++, está o binário aqui, e tem vários binários. Então, o que acontece é o quê? Quando você coloca em qualquer programa aqui em C++, coloca o include, você está indicando que em algum lugar do programa, eu vou utilizar as regrinhas, todas as coisas do stdio.h. Printf C. Tem um lugar aqui em printf de C. Functions. Então, vamos lá. cstdio.h. Documentation. Tem algum lugar aqui na documentação. Documentation. Esse daqui. Se você prestar atenção aqui, ó, nessa stdio.h, ela tem todas essas funções aqui, olha. Ela tem as variáveis size_t, file, ftpos, ela tem várias macros já nessa forma e as funções. Tem a função int fclose, clear_r, for, tudo essas coisas aqui. Quando você coloca o include, o que basicamente ele está fazendo é apagando esse include aqui e colocando todas essas funções aqui no lugar. Ó, eu tenho essa função, eu tenho essa função, eu tenho essa função. Claro, ele só fala que existe essa função, ele não fala como que a função funciona. Existe essa função,
existe essa função, e assim sucessivamente. Além disso, você tem que ter o binário desse arquivo. Esse binário desse arquivo está naquela pasta que eu mostrei para vocês. Ok. E o que isso significa, Gabriel? Significa que toda vez que eu for criar uma biblioteca, vou usar uma biblioteca de algum programa, eu tenho que colocar nessa pasta aqui ou instalar a biblioteca direto no WSL. Isso inclui o Gtest. Quando você faz o Gtest, você tem que necessariamente instalar o Gtest na sua máquina, colocar o Gtest na sua máquina. Ou você tem que pegar o arquivo que está pronto e colocar nessa parte aqui, e a hora que você for buildar, você tem que falar, olha, builda também todos os Cs, mas também é para buildar os arquivos de biblioteca. Existem dois tipos de arquivo de biblioteca, os .a e o .o. O que é o .a? O .a é quando você quer colocar todos os arquivos do seu binário, que tiver lá as funções, joga dentro do programa o .out. Você vai criar o programa e soltar em .out. E o .o não cria o ponto, não é para jogar dentro do .out. Se você precisar rodar, na hora de rodar o programa, manda ele rodar no .o e ele vai rodar para você. Ou vice-versa. Eu nunca lembro se é um ou se é o outro. Eu sei que no Windows é .dll, sabe aquele monte de .dll? É esse tipo de arquivo. Ao invés de você colocar e criar um programa gigante, você cria um programa menor com um .dll menorzinho. É vantagens e desvantagens do mesmo jeito. Então a gente vai ter que instalar o Gtest. Só que tem um problema, em C++ é um pouquinho mais complicado você instalar bibliotecas, porque algumas bibliotecas você simplesmente coloca sudo apt get install e ele instala automaticamente. Algumas não, algumas você tem que compilar, porque o Linux prefere, a metodologia do Linux é assim, você pega a base, compila e instala. Você vai ver que em Windows dá para você fazer isso também com Gtest. Só que vai faltar algumas bibliotecas. E instalar essas bibliotecas é muito difícil, é muito chato. Eu mesmo não consegui. No Linux não é tão complicado, mas você tem que saber o que você está fazendo. Vamos lá. Depois de eu tentar explicar aquela parte de biblioteca e tal, que eu deveria ter especificado antes, mas eu não pensei nisso antes, mas ok, eu vou deixar um link explicando bonitinho como é que funcionam as bibliotecas. A gente vai tentar instalar e compilar e fazer funcionar. Primeira coisa que você tem que fazer é vir no GitHub e procurar por Google Test. Você vai vir aqui, Google Test, baixar o .zip, ele vai vir um .zip e instalar nessa parte aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ele em algum lugar. Eu estou colocando no lugar que a gente já está trabalhando para poder ficar mais fácil de você ver, mas não precisa necessariamente ser aqui. Inclusive você pode baixar isso daqui direto no Linux se você quiser. Se você souber, você pode usar curl ou wget, esse tipo de coisa que você pode baixar direto no Linux. Mas dá para trabalhar por aqui, então vou fazer por aqui só para mostrar como é que funciona. Ok, você vai vir aqui, a gente vai estar nessa pasta aqui. O que você vai fazer? Você vai abrir essa pasta, cd, g, o e aperta Tab. Quando você apertar Tab, ele vai verificar o que tem e que você pode completar, para você não ter que escrever tudo. E pronto, ele vai escrever para você. O CD é para você entrar dentro da pasta. Quando você entrou dentro da pasta, você está nessa parte aqui. O que a gente vai fazer? Não é complicado, a gente vai escrever assim, ó, cmake -b e a gente vai criar uma nova pasta chamada build. O que ele faz? Ele vai fazer o mesmo processo que a gente está fazendo aqui com tasks. A gente vai criar uma build, depois a gente vai compilar e instalar, ou seja, a gente vai meio que rodar e colocar umas configurações bonitinhas. Como que ele faz? Ele usa o CMake. O que é o CMake? O CMake e o Make são programas que... Eita, tá passando um trem de ferro aqui, mas ok. O CMake e o Make basicamente são programas que eles fazem várias ações. Tá vendo essas tasks que estão aqui? O CMake é uma configuraçãozinha, um programinha que ele vai fazer várias ações. Vamos supor que o seu programa tem que fazer uma buildar primeiro em Python, depois em C++. Aí você coloca a sequência bonitinha e ele faz para você. Então a gente vai fazer CMake build. Opa, ele não encontrou o CMake, porque o CMake não está instalado. Vamos instalar ele. Sudo apt get install CMake. Sim, instala para mim. Verifica que está instalado, cmake-v, não tem, --version. Tá instalado. Vamos fazer de novo. Pronto, ele começou a instalar e ele já encontrou para você todas as configurações bonitinhas.
Opa, deu algum erro. Por que deu erro? Vamos verificar. Eu lembro que ontem, quando eu estava testando, tinha dado esse erro também. Eu não lembro o que foi. Tópicos 2. VS Code, Google Test, Build, CMake, Error. CMake. Tá. O que pode ter acontecido é questão de autorização. Vamos colocar sudo, só para confirmar. Sudo make WSL. Não, deu erro do mesmo jeito. Output, log, error 2, detectando. Ok, build, buildar, warg, makefile, modification future. Entrando no diretório, funcionou cc. Executável, cmake verbo c. Não consigo copiar o resultado do executável no final. To destination. Error. Vamos instalar apt get install make. Já está com a última versão. Por que deu pau? Clear. Vou apagar esse build. Terminal. Ah, por algum motivo. Deve ter sido problema deve ter sido o problema de permissão. O Visual Studio Code ele tem uma permissão menor do que se você utilizar o terminal aqui. Pois bem, a ideia é essa. Mas ok. Criou, você fez a build, ele criou a build, você vai entrar dentro da build de novo. cd.build. cd build. Ele vai entrar na build. Quando você entrar na build, agora você vai dar um make. Quando você der make, na verdade o que a gente vai querer fazer é um make install. Mas eu vou fazer o make só para mostrar para vocês o que ele vai fazer. Ó, ele vai buildar, ele vai compilar todos os arquivos e depois ele vai criar algumas coisinhas. Eu vou mostrar aqui na pasta diretamente. Primeira coisa que ele vai fazer é colocar a lib. Ó, presta atenção. Ponto A. Tá vendo esses arquivos dos binários? Esses arquivos aqui vão ter que ser linkados na hora de você compilar seu programa. No caso, a gente quer o gtest. Ó, lib. O bin. Alguns programas precisam de bin, mas a ideia é a mesma. Além disso, você também teria que colocar os includes dentro daquela pasta lá de include. Os includes ficam aqui, ó, em Google Test, include, gtest. Você teria que fazer isso manualmente, se não fosse pela opção de você escrever simplesmente make install. Sudo make install. E ele vai colocar isso tudo para você automaticamente. Ó, presta atenção, ó. Instalando user local include gmock, user local include gtest, gtest, tá tudo lá já colocando bonitinho para você. Lembra que estava com aquele problema de não estava encontrando STDI, etc. Se a gente colocasse também o gtest aqui embaixo, antes de colocar aquela opção, ele também ia dar pau. Só que agora não mais. Gtest, sei lá, por exemplo, gtest gtest.h.
que no caso é assim. Ele ainda está aqui porque ele está procurando. Na tradução, os rabiscos estão desabilitados para o lado de não é possível o arquivo fonte. É porque a gente está mexendo com C++ e aqui está com C, mas a ideia é a mesma. Se eu colocar aqui em .cpp, ele não vai aparecer isso. Segundo, deixa eu mudar aqui para cpp. O arquivo não encontrado, browser.patch, excluído permanentemente. E pronto, ele não apareceu. Porque ele apareceu aquela imagenzinha lá porque a gente estava usando C e essa é uma biblioteca de C++, mas a ideia é a mesma. Ok. Se a gente colocar um gtest assim, ele vai dar pau, porque ele não vai encontrar. Mas se a gente for lá naquele lugar e colocar um gtest e colocar um arquivo lá naquele lugar, ele vai estar instalado bonitinho. Então agora a gente pode trabalhar como a gente quer. A gente pode vir aqui e compilar. O exemplo que a gente estava trabalhando lá, inclusive a gente pode até apagar essa pasta aqui, porque a gente já fez a build bonitinha. Ele já instalou os lugares, já colocou a biblioteca no lugar certo, a gente não precisa disso mais. Vamos dar exit aqui. Tentar novamente. E a gente vai criar o programinha que o professor pediu lá na primeira parte de estrutura de dados. Eu vou colocar o meu que eu fiz, racional.h, cola aqui, e a gente vai colocar o racional.c, que ele pediu o arquivo em C, mas a ideia é a mesma. .c. E a gente vai colocar o arquivo do GitHub dele. Também tem que pegar o arquivo do GitHub dele e colocar na... que no caso é esse daqui, e colocar com o nome certinho. Testes racionais CPP. Que no caso, só trocar esse daqui. Testes racionais CPP. Vou apagar isso daqui. Atualizar, porque não tem isso daqui. A gente vai colocar isso daqui. Pronto. Tá vendo? Não deu nenhum erro, não deu nenhuma configuração, porque tá pegando uma configuração bonitinha do Linux, que ele é bem mais fácil de trabalhar que a do Windows. Se você souber configurar, é chato configurar, mas se conseguir depois para trabalhar é mais fácil. E aqui a gente na teoria pode rodar. Se a gente clica aqui para rodar, ele vai pedir, ele vai dar erro, porque a gente vai ter que criar as configurações, né? Lembrando, adicionar a configuração, C++. Aí aqui a gente vai colocar o G++, porque a gente está mexendo com o G++ agora, né? É CPP. É C++, não é mais com o GCC. Abre a configuração, vai dar problema porque está faltando. Pronto. Aqui a gente vai ter que colocar aquele esquema que a gente colocou de novo. Estamos reconfigurando. .alt. File name a gente vai colocar serixo.cpp. Nesse caso a gente tem um arquivo em C, a gente também tem que colocar .c. E aqui em launch a gente salva, a gente tem que colocar um .out. Salva. E vamos tentar de novo. Deu um erro, saída, build com erros. Fechar. Por que deu build com erro? Porque é o seguinte, quando você vai buildar uma biblioteca, o que acontece é que além daquelas configuraçõezinhas na hora de depurar, dessas configurações aqui na hora de funcionar, você tem que colocar algumas outras coisas, porque senão vai dar tudo isso aqui. O que é isso? Basicamente você tem que indicar que tem uma biblioteca aqui no meio. E qual que é a biblioteca? Compiling with gtest. Eu não lembro. Eu sei que você tem que colocar C++. Você tem que colocar isso daqui, ó. Isso. E você também tem que colocar isso daqui, ó. gtest e pthread. Acho que agora ele vai funcionar. Opa, vírgula.
Deu um erro. Esse wall também precisa, será? Não, mas esse não foi. Não atualizou. Não sei por que não atualizou. Foi, já coloquei aqui. Testes. Anular. Museum Build, G++, menos G, tal lugar, tal lugar, traço O. Ó, ele não tá. Por que não atualizou? Salva. Encerrar terminal. Tentar de novo. O motivo ele não está atualizando. Tentar de novo. Agora ele colocou quase todas as coisas, ó, que deu um erro. Não existe out. Será que eu compilei no lugar certo? Ponto out. G++, error, out. Não existe. Ah, sim. Por quê? Porque eu coloquei a configuração errada aqui, ó. O traço O é aqui, ó. Pronto. Agora foi. Loadou tudo bonitinho, saiu sem nenhum erro e o terminal aqui está com todos os testes, tudo funcionando. Então, resumindo, tentando organizar de novo, o que a gente vai fazer? A gente tem que instalar o Gtest, como eu mostrei. Ele é chato de instalar, mas é possível de instalar. Depois a gente tem que colocar as configurações, que é do launch, que do mesmo jeito. As configurações eu botei o ponto .alt e da tasks seria coloca esse CPP, asterisco CPP para ele compilar todos os CPPs, asterisco .c para ele compilar todos os Cs. Depois a gente tem que colocar o pthread, lg test, lp thread e todos esses três aqui para funcionar a biblioteca, né? A biblioteca precisa desses três. Depois traço O e por fim você coloca o programa sem extensão .alt. Toda vez que você estiver trabalhando, que você precisar testar, você simplesmente aperta F5, editou alguma coisa no seu racional C aqui, sei lá, eu coloquei agora menos, retorne menos, aperta F5, opa, ele já vai buildar bonitinho, se você colocou aquelas configurações certas, vem aqui no terminal, deu erro em algum lugar, deu problema, então não funcionou, não sei porquê. Certo? E se você quiser também depurar, também é possível. Você pode muito bem vir aqui, botãozinho desse botão aqui, ó. De novo, editei, aperta F5. Ele vai abrir as opções, vai abrir a parte com a depuração. Opa, parou aqui e ele vai funcionar depurado bonitinho. Ó. Se quiser para o próximo. Agora faz tempo que eu não depurei. É aqui. Ó. Vai para o próximo, sair, intervir, continuar. Vai para o próximo, ele vai aparecendo todas as configurações bonitinho. Então ele criou um, olha, agora ele vai para outro teste. Ele retornou, funcionou bonitinho e assim sucessivamente. Você pode mexer aqui como se fosse um depurador, normalzinho, que nem eu expliquei lá no outro vídeo também. Ficou confuso, eu sei, mas porque é complicado, não é fácil. Mas eu vou deixar na descrição uns vídeos aqui explicando bonitinho como é que funcionam as bibliotecas, como que você instala a biblioteca. No caso do Windows, ele usa o Visual Studio Code e tal, mas se você usar e entender mais ou menos a ideia, você entendeu mais ou menos por que eu usei isso daqui, por que eu fiz aqui, e toda vez que você estiver trabalhando, você tem que configurar essa parte aqui. Eu sei, é chato, é complicado, mas você vai ver que no Linux é bem mais tranquilo, você tem que editar poucas coisas aqui. Instalou, configurou bonitinho, pronto. Agora você pode editar e mexer aqui do jeito que tu quiser. Aperta só F5 e ele vai funcionar. Você não precisa ficar usando o VPL, que ainda não está bom o suficiente, mas ele vai ficar. E você pode usar depuração, você pode usar todos os esquemas do Visual Studio Code. Pois bem, qualquer coisa, qualquer dúvida, me avisa. Certinho? Até mais.